Olá, sejam muito bem-vindos a mais um audiobook Vida Quântica, o nosso canal de informação sobre física e mecânica quântica. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a realidade é informação antes de ser matéria. Então imagine por um momento que todo o universo desaparecesse. As estrelas, os planetas, as galáxias, até o próprio espaço. Agora eu te faço uma pergunta curiosa. O que sobraria? Durante muito tempo, cientistas acreditaram que a base da realidade era a matéria. Tudo seria feito de pequenas bolinhas sólidas chamadas átomos. Mas conforme a física evoluiu, algo muito estranho começou a aparecer. Eu vou começar com a pergunta simples, mas extremamente profunda. Se você pegar qualquer objeto que está perto de você agora, pode ser um celular, uma mesa, uma caneca, e começar a dividir esse objeto em pedaços cada vez menores. Primeiro você chega nas moléculas, depois nos átomos e depois nas partículas subatômicas. Mas quando os físicos chegaram neste nível, algo inesperado aconteceu. A matéria começou a desaparecer. As partículas não se comportavam mais como pequenas bolinhas sólidas. Elas apareciam como probabilidades, como possibilidades, como algo que ainda não decidiu completamente existir. E isso levantou uma pergunta gigantesca na física moderna. Se a matéria não é a base da realidade, o que vem antes da matéria? Hoje, muitos físicos defendem uma ideia surpreendente. Talvez o universo não seja feito fundamentalmente da matéria. Talvez ele seja feito de informação. E hoje nós vamos explorar exatamente isso. Durante séculos acreditamos que o universo era como um grande relógio. Isaac Newton imaginava um mundo perfeitamente mecânico. Você empurra algo e aquilo se move. Existe uma causa e existe um efeito. Tudo parecia previsível, mas quando os cientistas começaram a estudar o mundo microscópico, tudo começou a quebrar. No nível quântico, partículas podem aparecer e desaparecer, existir em vários estados ou ao mesmo tempo, atravessar barreiras, estar conectadas mesmo separadas por enormes distâncias. Nós vimos isto nas aulas anteriores: a dupla fenda, o gato de Schrödinger, o entrelaçamento quântico. Tudo isso apontava para uma coisa muito estranha. A realidade não parecia mais ser um conjunto de objetos sólidos. Ela parecia ser algo muito mais fundamental. Algo invisível. Algo que organiza a matéria. E então surge uma pergunta. Se a matéria não é a base, qual é a base da realidade? Vamos usar um exemplo fácil de entender. Imagine um videogame. Dentro de um jogo existem cidades, existem pessoas, carros, existem árvores. Se um personagem dentro daquele jogo pudesse olhar ao redor, ele acreditaria que vive em um mundo real. Mas nós sabemos que aquele mundo é feito de quê? Códigos.
No fundo, tudo aquilo é apenas informação. Cada objeto do jogo é uma sequência de dados. Cada movimento é uma sequência de cálculos. O mundo parece sólido, mas na verdade ele é processamento de informação. Alguns físicos começaram a pensar: e se o nosso universo for parecido? E se aquilo que chamamos de matéria for apenas interface visível de algo muito mais profundo? Assim como o personagem do jogo vê prédios, mas na verdade aquilo é código. Talvez nós vemos matéria, mas por trás dela exista informação estruturada. Um dos físicos mais importantes do século XX, chamado John Wheeler, propôs algo muito radical. Ele resumiu essa ideia em uma frase famosa: "Eat from byte", ou seja, toda coisa física surge de bytes de informação. Um byte é a menor unidade de informação possível, algo que pode assumir dois estados, 0 ou 1, ligado ou desligado, sim ou não. Segundo Wheeler, antes de existir uma partícula, existe informação. Antes de existir matéria, existe uma estrutura informacional. Isso muda completamente a forma como pensamos sobre o universo. Porque significa que o universo pode não ser apenas matéria e energia. Ele pode ser também informação organizada. E aqui chegamos em um ponto muito interessante. Nas expectativas quânticas que vivemos antes, a realidade parece responder ao observador. No experimento da dupla fenda, por exemplo, a partícula se comporta de uma forma quando não observamos e de outra forma quando observamos. Isso levou muitos físicos a se perguntarem: será que o ato de observar está relacionado com o processamento de informação? Quando um sistema é observado, uma informação é registrada. E quando a informação é registrada, a realidade parece escolher um estado. Esse processo é chamado de colapso da função de onda. Antes da observação, existem muitas possibilidades. Depois da observação, uma realidade se torna concreta. Agora vamos trazer essa ideia para algo mais próximo da nossa vida. Se o universo funciona como um grande campo de informação, então cada pensamento, cada emoção, cada crença repetida também é uma forma de informação. Nós já falamos em aulas anteriores que você não manifesta apenas o que quer. Você manifesta aquilo que você repete e sente constantemente. Porque repetição cria padrão. E padrões são informação organizada. Se você repete constantemente uma ideia, seu cérebro começa a organizar sua percepção em torno desta informação. E aos poucos, sua realidade passa a refletir esse padrão. Isso não significa que pensamentos mágicos controlam o universo, mas significa que nossa mente participa da forma como interpretamos, percebemos e reagimos à realidade. E isso muda completamente o caminho da nossa vida.
Talvez o universo seja muito mais estranho e fascinante do que imaginamos. Talvez a matéria não seja o ponto de partida da realidade. Talvez ela seja apenas a manifestação visível de algo mais profundo, algo invisível, algo organizado, algo que podemos chamar de informação. E se isso for verdade, então cada momento da nossa vida também é uma interação com esse campo de informação. E isso deixa uma pergunta importante para refletirmos. Se a realidade responde à informação, qual informação você está alimentando todos os dias? Seus pensamentos, suas emoções, seus padrões, porque talvez no fundo a realidade que você vive seja em parte o resultado da informação que você carrega dentro de si. E talvez uma pergunta ainda mais fascinante de todas seja: se a matéria pode ser apenas uma manifestação de informação, se o universo funciona como um grande campo organizado de dados, então surge uma questão que muitos físicos e filósofos começaram a considerar seriamente nos últimos anos. Uma questão que parece a saída de um filme de ficção científica, mas que hoje é discutido dentro das universidades mais respeitadas do mundo. E se o universo for algo parecido com um sistema, uma estrutura, ou até mesmo uma simulação extremamente avançada? Alguns cientistas defendem que se a realidade é baseada em informação, então ela pode funcionar como um tipo de processamento cósmico. Uma espécie de código universal que gera espaço, tempo, matéria e energia. Mas se isso for verdade, quem ou o que estaria por trás desse código? E mais importante, o que isso significa para a consciência humana? Na próxima aula nós vamos explorar exatamente essa ideia. Uma das hipóteses mais controversas e fascinantes da física moderna, a hipótese da simulação. Será que estamos vivendo dentro de um universo fundamental ou dentro de algo muito mais profundo do que imaginamos? Essa pergunta pode mudar completamente a forma como entendemos a realidade. Então, na próxima aula, nós vamos mergulhar nessa investigação e eu prometo, essa conversa vai ficar ainda mais interessante. Até lá!